Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal, da série Café com Jesus. Para você que ama um cafezinho, também gosta de meditar, né, as palavras de Deus. Me chamo Tony Lucas. Se você não é inscrito, aproveite, já deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal para receber as notificações quando mais vídeos forem produzidos. E fique confortável e vamos para a meditação do dia de hoje. A reflexão, né, por assim dizer. O tema de hoje é a malhação espiritual. Você sabia que o seu espírito ele pode ser fortalecido? Assim como um músculo no corpo humano precisa de treinamento e disciplina para crescer, e às vezes até, né, de uma dieta específica. Você sabia que o nosso corpo espiritual também necessita dessa disciplina espiritual, de treinamento, de uma rotina? Pois bem, nós vamos refletir hoje sobre isso, né? Como você pode se tornar um atleta espiritual, um atleta de Cristo. E para isso vamos ler hoje aqui capítulo 9, né, da primeira carta de Coríntios, que também foi ministrado pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, né? Então, 1 Coríntios 9, 27 diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, buscamos, né, a coroa incorruptível. Uma coroa que não se desfaz, um prêmio que não se desfaz, né? Assim corro também eu, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele fala justamente dessa comparação entre o atleta e a vida do cristão, né, verdadeiro, convertido a Deus, que busca ter uma intimidade com Deus, que busca ter esse crescimento espiritual, esse fortalecimento espiritual. Então, o atleta, aquele que malha, né, os corredores, lutadores, eles dizem tudo, eles se dominam. Você já viu um atleta, a preparação de um atleta para uma prova? É uma coisa muito intensa, né? Tem toda uma rotina que envolve uma alimentação adequada, um sono adequado, né? Um descanso adequado. Ele não pode dormir tarde, né? Tem que, de fato, muitas das vezes já acorda cedo, já faz esses treinamentos diários. E mais do que isso, né? Tem que fortalecer também seus músculos para poder aguentar a intensidade daquele exercício, né? Por exemplo, a maratona. Para você poder correr uma maratona, eu tenho alguns amigos aí que correm. Um abraço aí para meu amigo Léo Marinho, que é corredor. E aí, assim, faz parte de um processo, né, de evolução. Você não vai conseguir correr uma maratona de primeira, né? Você vai primeiro correndo aos poucos e vai fortalecendo os seus músculos e tem uma rotina de reposição dessas proteínas, desses nutrientes que são perdidos, uma boa hidratação. Caso contrário, você pode ter o quê? Lesões, se ferir, muitas das vezes até ter algum problema ali cardíaco, né? Um mal súbito no meio de um exercício intenso, porque o seu corpo não estava preparado para aquela atividade. Então, essa é a disciplina de um atleta. E espiritualmente é da mesma forma. Paulo fala aqui, portanto, que para você crescer espiritualmente, você tem que ter metas, tem que buscar realmente desenvolver essa intimidade com Deus. E como é que se desenvolve isso? Qual tipo de treinamento? Para que você se fortaleça espiritualmente e consiga perceber, inclusive, né, o mover espiritual, consiga de fato viver o sobrenatural na sua vida. E Paulo também diz, o homem natural, carnal, que não treina o seu espírito, ele não discerne, ele não entende as coisas espirituais. Por quê? Porque ele não alimenta o espírito. Mas o homem espiritual, que é aquele que tem essa disciplina espiritual, ele alimenta o espírito dele, ele discerne todas as coisas, não só as espirituais como as terrenas.
mas ele é incompreendido por muitos, né, que não possuem essa rotina. Então, algumas dicas, né, para nosso desenvolvimento espiritual. Primeiro é a oração. E é muito interessante isso, porque na epístola, né, a carta de Tiago, é dito o seguinte: é necessário que, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se prostra diante dele, que o busca, creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, e também é falado que a fé é um dom de Deus, é um dom espiritual. E também ela pode ser treinada, pode ser desenvolvida. A palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir, né, pelo meditar nas coisas de Deus, nas palavras de Deus. Então, sem fé, você vai ficar, o quê? Do ponto de vista espiritual, enfraquecido. Né? Porque você, quando precisar de Deus, você não vai crer. Você precisa ali, digamos assim, vem um assaltante para lhe roubar, um acidente ali. E aí, quem não tem fé, ele vai orar? Não, ele vai se desesperar na hora. Mas aquele que tem uma vida de oração, que está com o seu espírito fortalecido, que tem essa disciplina espiritual, ele vai orar, ele vai clamar com fé. E na hora ele vai ver a solução. Eu falo isso por experiência própria e também de muitos testemunhos, né? Experiências que já vivenciei, já ouvi de familiares. Em determinado momento, só contando rapidamente aqui meu pai, né? Ele disse que estava passando por uma rua muito esquisita e ele é militar aposentado, né? Do Corpo de Bombeiros, e é uma profissão que é sempre vulnerável, né? A ataques também de alguns indivíduos aí com intenções maléficas. E aí ele estava indo nessa rua fardado, ele não usava arma, bombeiro não usa arma, e ele sempre confiou na proteção de Deus, né? Mas meu pai tinha essa vida de oração, essa disciplina espiritual. E ele, quando estava passando nessa rua, ele viu quando vem um camarada, um comportamento um pouco suspeito, não tinha mais ninguém na rua, só tinha eles dois, e ele sentiu aquela aflição no coração de rapaz. E ele viu quando esse rapaz, ele saiu da via que ele estava e foi para a direção dele. Meu pai disse: meu Deus, eu vou ser assaltado agora. Mas o que é que ele fez na hora? Ele orou, né? Clamou a Deus. Disse: Senhor, me proteja aqui, em nome de Jesus, me dá um livramento. E pode acreditar, na mesma hora parou um carro, ele disse: parou um carro assim, e o cara que estava dentro do carro falou com ele: João, ele o quê? Que João? Ele disse: Rua São João. O rapaz do carro estava apressado, né, inclusive. Aí ele disse: sim, é por ali. Aí ele disse: entre. Olha, e aí meu pai entrou nesse carro e ficou aquele silêncio assim. Mas ele percebeu a mão de Deus ali livrando, usando alguma pessoa para livrar ele. O poder da fé, o poder da oração, né, com fé, feita com fé, gerou esse livramento na vida de meu pai. Também tive uma experiência até simples. Outro dia eu ia pegar um veículo, um Uber, né, para ir até casa. E aí esse carro ele já veio pipocando assim, e fazendo barulho. Eu achei aquilo muito estranho, né? E o carro ficou parado. Eu disse: o que é, amigo? Tá com algum problema, né? E aí ele disse: não, eu troquei as velas aqui, mas eu acabei de trocar as velas, mas o carro tá dando uns pipocos, uns barulhos assim. E já tava 5 minutos com o carro parado, e eu querendo ir para casa também. Eu digo: rapaz, eu vou orar, né? Eu vou fazer uma oração, vai que é um mover espiritual aí que eu não tô vendo, alguma questão aí também. E eu que tenho experiências com Deus também, na hora fiz essa oração: Senhor, se for alguma questão aí, algum problema técnico nesse veículo, ou alguma questão espiritual, o Senhor esteja livrando, né, me protegendo, possamos chegar até o meu local, né, minha moradia. E no nome de Jesus, que o Senhor nos ensina que o nome de Cristo ele tem poder, né, para esse mover espiritual. E acredite se quiser, o rapaz estava tentando ligar o carro e fazia esforço e não ligava, e tentava, e já estava 5 minutos nessa brincadeira. Quando eu percebi que o Espírito Santo tocou assim: ó, faça uma oração. Aí eu orei. Quando eu terminei de orar, eu pensei assim: se for algum problema, até de ordem espiritual, esse carro vai pegar agora. Em nome de Jesus, né? E aí, quando terminei a oração, o cara
virou a chave e o carro pegou. E aí ele disse, não sei o que aconteceu, né? Estranho. Mas vamos. Aí pronto, a gente foi até em casa, eu continuei orando, né? E chegamos bem, tudo em paz, né? Graças a Deus. Então, para muitos, existem coisas que ocorrem na nossa vida, podem ser coincidência, mas para quem tem realmente essa vida com Deus, uma disciplina espiritual, nós percebemos que tudo é a mão de Deus. Mas você tem que estar buscando essa intimidade através da oração, através da consagração da sua vida, né? O jejum, quando ele é praticado corretamente, é bíblico. E também, até os cientistas, a ciência também fala dos benefícios do jejum, até o jejum intermitente, gera essas limpezas, né, de nutrientes, de substâncias tóxicas do organismo. Você também emagrece, gera novos neurônios. E do ponto de vista espiritual, o jejum, quando ele é praticado espiritualmente, você faz isso aqui que Paulo falou. Você está esmurrando a sua carne, né? Meio que diminuindo a resistência natural do homem carnal que não crê naquilo que é espiritual e não acessa o mundo espiritual. Entende? Então, nesses momentos que você separa para ter uma conexão com Deus, meditação, leitura das Escrituras, busca ali oração, uma consagração quando é bem feita, você também adora a Deus, né? A palavra diz assim que Deus habita no meio dos louvores. Então, se você quer sentir a presença de Deus, você tem que usar essas ferramentas para crescer espiritualmente e estar em contato com Ele. Quem não utiliza vai viver aqui, né, esse mundo, mas sem ter experiências com Deus, sem sentir a presença de Deus. Por quê? Porque não malhou, né, o seu espírito, não fortaleceu esse músculo espiritual. Então, esse é o vídeo de hoje. Sirva de reflexão para você. E que, se você assistir até o final, dê o seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E passe essa palavra também adiante para outras pessoas que precisam ouvir isso, que estão enfraquecidas, que precisam de um fortalecimento espiritual, porque, olha, isso abre portas na sua vida e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida quando você começar a ter essa disciplina espiritual também. Um abraço, fiquem com Deus.